Agora, nós vamos falar de uma terapia que está sendo altamente utilizada na medicina veterinária. Ela foi desenvolvida na medicina humana, na fisioterapia humana, e está sendo altamente utilizada na medicina veterinária. É a magnetoterapia. É um aparelho que utiliza ímãs para produzir um campo magnético. Sabemos que o nosso corpo, as células do nosso corpo, elas possuem cargas, tanto cargas positivas quanto cargas negativas. O campo magnético, utilizado na magnetoterapia, ele é de baixa intensidade e baixa frequência, mas ele é baixo o suficiente para poder produzir e para poder reorganizar as células do nosso corpo. Por exemplo, se você tem uma célula que está com uma carga alta de sódio, você vai ter um edema celular. Tendo edema celular, você vai ter um edema em alguma parte do seu membro que está acontecendo aquele fenômeno. Utilizando a magnetoterapia, você reorganiza as cargas das suas células e aí você vai ter uma melhora daquele edema celular. Ele reorganiza as suas células, produzindo aí o plasma celular, fazendo com que o plasma celular fique numa constância melhor. A magnetoterapia ela está sendo utilizada, além de ser utilizada para edema celular, ela está sendo utilizada também para processos inflamatórios. Ela age a nível celular, assim como os outros aparelhos que nós vimos, reorganizando as células e fazendo multiplicação dessas células. Então, quando você tem um processo inflamatório, seja ele crônico ou agudo, você pode usar a magnetoterapia. Se você tem uma ferida que precisa ser cicatrizada, você também pode usar a magnetoterapia. Os aparelhos de magnetoterapia, eles possuem 2 solenoides. O que são solenoides? Solenoides são fios enrolados, muito bem enrolados entre si, até formarem um ímã redondo, como se fosse um ímã, né? Mas um artefato redondo. Esse artefato ele vai gerar um campo magnético entre si. Mas o campo magnético perfeito, você só tem um campo magnético perfeito quando você tem cargas positivas e negativas. É assim que funciona o nosso aparelho. São solenoides com partes positivas e partes negativas, que quando se juntam, formam um campo magnético. Esse campo magnético ele é focado na região que você está trabalhando. Então, ele não é igual ao campo magnético em que nós vivemos, que no planeta Terra temos um campo magnético. Vivemos sob influência de um campo magnético. Mas não é exatamente como o nosso campo magnético terapêutico. Ele é uma frequência maior do que o campo magnético em que vivemos. Então, por isso que ele vai agir diretamente nas nossas células, a níveis de problemas patológicos, que você precisa reorganizar essas células para poder formar uma cicatrização perfeita. A magnetoterapia ela está sendo amplamente estudada na fase de consolidação óssea e é onde ela está sendo mais usada também. Foi estudado e foi comprovado que este aparelho ele atua na reparação óssea com apenas 28 sessões de aplicação, com 30 minutos cada sessão. Em 28 sessões, você tem uma consolidação óssea perfeita, o que você demoraria aí até 40, 50 dias para ter uma consolidação óssea boa. Também foram feitos estudos com este aparelho em situações onde o animal tem osteoartrite. O animal ou o ser humano tem osteoartrite. Com apenas 20 sessões, você consegue reverter esse quadro inflamatório. Então, é um aparelho promissor que a gente está utilizando bastante na nossa área, que tem trazido para nós muitas respostas quanto ao nível celular do nosso organismo. O magneto, ele normaliza o potencial de membrana celular, ajudando no metabolismo celular. A nível ósseo, o magnetoterapia ele ajuda aí na produção dos hormônios de crescimento, ajuda na síntese dos hormônios da paratireoide, ajuda até 70% na consolidação óssea e produz bastante colágeno também. Então, se você tem uma fratura ou qualquer outra situação onde você tem uma osteoartrite ou uma artrite, uma doença da articulação, esse aparelho ele cabe direitinho. Ele também, em questão vascular, ele melhora muito a solubilidade do sangue. Ele solubiliza o oxigênio dentro do sangue, aumentando aí a pressão vascular do sistema cardiovascular. Esse aparelho também pode até ser usado, interessante dizer isso, e ele pode ser usado também para questões renais. Muitos seres humanos com doenças renais crônicas estão utilizando esse aparelho justamente por ele normalizar o potencial de membrana. Na nossa realidade, né, na fisioterapia, a gente tem usado esse aparelho também para relaxamento muscular. Dependendo do modo como você programa o aparelho, ele gera uma onda contínua em que você vai ter um leve aquecimento desses solenoides, causando aí um relaxamento muscular no animal. Ele também atua
no hormônio anti-estresse. Quando você está estressado, você tem um animal estressado e você vai trabalhar nesse animal, você pode colocar o aparelho nele antes de você fazer a fisioterapia em si. Assim o animal vai ficar relaxado. A gente utiliza muito esse aparelho para essas situações. Os benefícios da magnetoterapia são efeitos anti-inflamatórios, analgésicos, reparação tecidual e relaxamento. Também tem efeitos antiespasmáticos. As indicações da magnetoterapia são cicatrizações de feridas, relaxamento muscular, regeneração óssea, artroses, artrites, fraturas, dores lombares, doenças do disco intervertebral. São várias as indicações para a magnetoterapia. Contraindicações da magnetoterapia, nós temos várias também. Nunca devemos esquecer que a magnetoterapia, ela forma um campo magnético. E no campo magnético, nós temos fatores que são atraídos por esse campo magnético e fatores que não são atraídos pelos campos magnéticos. Então, nós temos aí fatores diamagnéticos e fatores paramagnéticos. Os fatores diamagnéticos é quando você tem uma solução ou você tem um objeto à base de cobre, por exemplo. Ele não vai ser atraído pelo campo magnético. Mas nós temos outras situações em que você tem o inox, você tem alguns metais que são atraídos pelo campo magnético. Aí que entra uma contraindicação muito importante. Você usaria a magnetoterapia em um paciente que tem placa, que tem uma prótese, um paciente que passou por uma cirurgia e ele tem um pino intramedular, por exemplo? Não, você não deve usar a magnetoterapia em pacientes que têm implantes ou próteses. Por quê? Você quer gerar um campo magnético ao redor do membro. Se você tem uma placa de metal no meio, todo aquele magnetismo, ele vai ser direcionado para aquela placa de metal. Então, todos os tecidos em volta daquela placa, eles não serão beneficiados. Então, essa é uma contraindicação muito importante. Lembrando dos outros aparelhos que nós estudamos, aparelhos bioestimuladores como este, também tem as mesmas contraindicações. Não devemos usar em infecções, tumores, útero gravídico. Lembrando da questão vascular, que a magnetoterapia ela pode solubilizar mais o sangue, uma contraindicação nesse quesito é não utilizar esse aparelho em pacientes com tendências hemorrágicas. Ele pode solubilizar demais o sangue e causar uma hemorragia maior. Animais anêmicos também isso não é interessante, a questão das plaquetas. Animais não são comuns terem marca-passo, mas em humanos isso é muito comum. Então também essa é uma contraindicação. Se o animal ou a pessoa tem um marca-passo, você jamais deve utilizar um campo magnético nela. Você pode desordenar aí os batimentos cardíacos dessa pessoa que está sendo controlado pelo marca-passo. Médico veterinário, está precisando acessar mais aulas como essa? Acesse agora a plataforma VET Profissional e se surpreenda.